Gente, a doutora Rita veio aqui dividir com a gente, compartilhar com a gente o conhecimento dela, que é adquirido a árduas penas. A gente sabe que buscar uma vida acadêmica no Brasil é complicado, é trabalhoso e normalmente não é respeitado. Só que nessa igreja a gente respeita, a gente dá deferência, a gente honra aqueles que têm honra. E nós nos sentimos honrados por tê-la aqui. Seja muito bem-vinda, a casa é sua, a nossa escuta é sua também. Por favor. Amém. Intrinsecamente com esse tema no qual a gente vai discutir aqui hoje, que é sobre a humanidade gospel, eu sinto muito honrada também de ter a oportunidade de partilhar sobre esses conhecimentos para além do campo da academia, né? Isso é uma ação militante que eu gosto muito de atuar, de estar presente nessa frente. E acredito, inclusive, nisso como uma missão mesmo, que Deus me honrou com esse propósito, né? De poder não só falar entre os meus acadêmicos, mas também com as comunidades às quais eu participo, que eu milito, com os irmãos de fé, para que a gente possa, né, conjuntamente, estarmos atuando, trabalhando por uma melhor humanidade a todas e todos. Bem, antes de começar a falar sobre o livro, que se chama Megatemplos Evangélicos na Experiência Urbana, eu gostaria um pouco de contar a respeito de mim, né? E como que eu chego nessa temática. E isso, eu trouxe o livro para que vocês... Perfeito. Esse aqui é o livro Humanidade Gospel, Megatemplos Evangélicos na Experiência Urbana, editado pela Ateliê de Humanidades Editorial, foi lançado em 2023. É resultado da minha tese de doutorado. Eu defendi o doutorado em 2021 no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, que no meio, inclusive religioso, é um instituto muito pouco conhecido, exatamente porque é uma instituição assim, de muita referência na UFRJ, nos estudos urbanos, sobretudo em contexto de América Latina, de Europa, mas é um instituto que não tinha essa tradição de estudar religião e cidade. Para vocês terem uma ideia, essa foi a primeira tese com essa temática lá no instituto, né? E eu entrei lá em 2017 e de 2017 a 2021 empreendi esse estudo, que foi assim bastante árduo, exatamente por causa disso, né? Por ter essa ausência de referências epistemológicas do Brasil, estudando esse campo, mas felizmente, graças a Deus, eu fui assim, muito agraciada, porque acabei tendo contato com pesquisadores de fora, dos Estados Unidos, foram pessoas assim, que me doaram generosamente muito material interessante para poder compreender esse fenômeno urbano. E depois, né, desse tempo todo aí, de quase 10 anos de jornada de pesquisa, preciso contar para vocês, né, que eu fui aprovada e classificada no concurso docente de lá, do Instituto de Planejamento Urbano, para a cadeira de gestão pública. E no momento, né, do concurso, foi assim, um privilégio, me senti muito privilegiada de ter pessoas tão qualificadas ouvindo sobre a minha pesquisa, sobre o meu tema, sobre os meus achados, e sobretudo, assim, porque tanto no meio acadêmico quanto no nosso meio de sociedade, né, na nossa sociedade democrática, a gente está tendo uma escuta mais aberta para compreender as relações entre política e religião, entre democracia, cidadania e urbanidade. E isso, assim, entre todas as religiões, entre todas as lideranças. Eu acho que essa é uma conquista civilizatória muito grande, entendeu? E a gente precisa se agarrar nessas oportunidades, sejam elas no campo democrático, sejam as oportunidades legislativas que se apresentam também para as igrejas e demais religiões, porque eu acredito, sim, que nós temos essa missão de tornarmos, né, a nossa sociedade melhor para todas e todas. Mas, então, vamos lá. Como que o tema da humanidade gospel chega até mim? Eu preciso dizer para vocês que eu sou de tradição evangélica desde a infância. Eu sou nascida e criada no bairro de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesse bairro especificamente, não havia, até então, nenhum equipamento de lazer, de cultura, nada. Então, toda a nossa vida comunitária girava em torno das igrejas evangélicas. Um pouquinho ou outro em torno da igreja católica, né? Mas só tinha
paróquia local. De resto, eram muitas igrejas evangélicas e muitas igrejas pentecostais. Então, elas eram as responsáveis pela vitalidade local, em termos de eventos, de cultura. Eu lembro que na minha época de adolescência e juventude, a gente fazia muitas visitas, né, com outras igrejas, aos sábados, aos domingos. Então, isso aí era uma forma não só de fazer com que nós fôssemos cristãos ativos, mas era também uma ferramenta de preencher o nosso cotidiano, né? Então, essa urbanidade, mesmo sem eu saber, né, que existia isso, que era cunhado esse termo, né, que eu fui desenvolver muito tempo depois na academia, nesse momento eu já vinha percebendo, desde a minha infância e adolescência, o quanto que as igrejas locais elas eram importantes para aquela localidade. Não só para ocupar a vida das pessoas, mas também, sobretudo, para reduzir diversos índices que hoje em dia se apontam, né, e se observam em locais que tenham periculosidades, né, territórios combalidos. Nesse território especificamente não tinha. Eu não sei se alguém tem a oportunidade de conhecer a Baixada Fluminense, mas, por exemplo, ali em São João de Meriti tem áreas que são muito conflagradas, né, como Praça da Bandeira e tudo mais. E nesse território não, porque havia uma concentração tão grande de igrejas evangélicas que essas igrejas, a despeito das suas teologias ou não, elas preenchiam aquele vazio local. Então, aquele bairro de Coelho da Rocha sempre foi um bairro assim, mais tranquilo, com uma vida comunitária muito orgânica, né? E no meu caso, especificamente, né, como eu vinha sendo introduzida nessa questão evangélica desde criança, desde idade, isso me possibilitou desenvolver uma trajetória muito diferente das outras meninas do bairro. Por exemplo, eu fui a única que ingressei na universidade, que fui até o doutorado, que tive empregos distintos dos delas, entendeu? Então, eu sei reconhecer esse papel ativo que a religião teve na minha vida, porque me retirou de muitos efeitos e de muitos contrastes sociais, os quais, se não fosse a religião, eu não estaria, talvez, aqui com vocês, entendeu? Então, isso é só estou fazendo essa introdução, só para que vocês percebam e vejam a materialidade da importância que o cristianismo tem na cidade, na vida das pessoas, certo? E aí, como que a questão do megatemplo chega até mim? Bom, durante a trajetória de graduação e mestrado, eu sempre pesquisei sobre os evangélicos, né? Mas os meus estudos estavam mais relacionados à questão de gênero. E engraçado que no mestrado, como eu fiz uma dissertação sobre moda feminina evangélica, e foi uma época que a Globo estava fazendo muitos personagens, alguns personagens assim, estereotipados. E eu peguei o gancho, né, desse momento, escrevi uma dissertação, e aí eu comecei a ser chamada assim, por algumas universidades, com cursos de moda e revistas, para falar um pouco a respeito disso, né, do vestir feminino evangélico. Isso me possibilitou com que eu pudesse conhecer outras cidades, outros contextos da questão evangélica. Eu queria que vocês abrissem essa imagem aqui, ó. Tem um mapa, esse mapa aqui é o mapa da região do Brás, em São Paulo. Vocês conseguiram ver? É um mapa que tem umas setinhas em vermelho? Isso. Isso aí foi mais ou menos no ano de 2016. Eu estava em São Paulo por ocasião de um evento e nessa região especificamente eu estava muito curiosa para conhecer o Templo de Salomão e fui lá na Avenida Celso Garcia. E para minha surpresa, nessa região especificamente já tinha 4 ou 5 megatemplos, todos concentrados no mesmo perímetro. Então, mesmo sem entender de urbanismo, aquilo me chamou muito a atenção. Como que havia, né, como que seria possível, né, ter tantos templos religiosos no mesmo entorno e assim com uma dimensão, com uma morfologia muito grande, distante, né, do resto do bairro. Então, isso aí me chamou uma atenção. E num outro momento, um outro episódio que eu participei foi o seguinte: essa foto aqui é a foto da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. Isso.
Isso, exatamente. E a Lagoinha, eu lembro que ela, né, sempre fez muito parte do meu cotidiano, na minha adolescência, né? Era uma igreja, assim, muito conhecida por conta do seu ministério de louvor, mas ela tinha uma estética bastante tradicional, né? Às vezes até cafona para alguns. E no momento em que eu fui lá, que eu conheci esse templo, que eu vi essa igreja com uma estética assim tão diferente, parecendo um show, uma casa de shows, né? Exato, exato. E o interessante é que quando eu fui conhecer a igreja, eu cheguei assim bastante cedo, eu estava com tempo nesse dia e eu vi a igreja enchendo. E rapidamente, assim, esse templo aqui lotou. E lá cabem cerca de 5, 7 mil pessoas. E isso era uma noite de terça-feira. Então foi mais um dado que me chamou a atenção, não só pelo fato de ser um culto espetáculo, porque teve uma apresentação gigantesca, mas sobretudo pelo fato de o que faria com 5, 7 mil pessoas estivesse lotando o templo evangélico numa noite de terça-feira. Porque até então não tinha nenhuma atração excepcional, não tinha nenhum cantor internacional, nenhum pastor internacional, era um culto como um outro qualquer, que eles chamam de culto fé, né, ministrado pelo André Valadão. Tem até uma foto dele aí também, né? E o André Valadão estava posicionado no culto, né, no púlpito, e o púlpito tinha muitos efeitos de LED e tudo mais. Eu me senti realmente assim num verdadeiro espetáculo. Foi assim uma apresentação de muito êxtase. E então eu comecei a perceber que esses eram modos de a igreja evangélica começar a agir no urbano de uma forma diferente com o que ela fazia antigamente, né? Eu vim de uma tradição assim, de cultos muito tradicionais, cultos muito repetitivos, inclusive, e acompanhar a igreja performando de uma forma diferente na cidade, isso chamou minha atenção. Então foi com esse projeto, com essas observações, que eu redigi uma proposta para entrar nesse Instituto de Planejamento Urbano, foi aprovada e eu comecei a desenvolver a tese, certo? Então, conforme eu fui entendendo as dinâmicas sociais, a questão da monumentalidade religiosa, fui percebendo que ela também não é nova, muito menos exclusiva de certas denominações, como a Igreja Universal, a Batista de Curitiba, que foram as duas igrejas que eu pesquisei. Na verdade, refere-se à maquete de Jerusalém. Ela está disponível, inclusive, no Centro Cultural Jerusalém Del Castilho. Essa maquete aqui, ela está representando o quê? O Templo de Salomão. Observem que esse Templo de Salomão, relatado na Bíblia, né, que ficava lá na cidade de Jerusalém, ele já era um templo monumental, com uma morfologia muito diferente de todo o resto de Jerusalém, certo? Então, essas duas fotos, elas já nos situam, nos colocam em torno dessa problemática, né? Desses grandes templos, esses monumentos, numa cidade de muitos contrastes sociais e de muitas desigualdades, porque Jerusalém era uma cidade bastante desigual, e nessa missão de Jesus nesse território tão desigual, de tantos contrastes, de pobreza, de impostos, de pessoas morrendo de fome, e Jesus ali com o seu chamado. Então, para além das questões acadêmicas, eu também me coloquei nessa posição de pesquisadora cristã e de pensar qual é o verdadeiro papel do cristão, da religião, nesse religare com Deus. Será que o religare é apenas uma questão institucional? Ou será que o religare ele também está relacionado, muito mais relacionado com o trazer de volta essa nossa natureza humana e cidadã, que a colonialidade retirou de nós? E quando a gente chama de colonialidade, é o quê? São todos esses resquícios que o nosso país, que a nossa realidade atravessa desde a colonização. Essa colonialidade marcada, né, por questões de gênero, de raça, sexismo, por segregação, que faz com que as pessoas, né, sejam exploradas, sejam massacradas. Isso não só na historiografia brasileira, na historiografia de vários territórios pelo mundo, né, entre dominantes e dominados, colonizadores. Então,
esses efeitos que a colonialidade deixou no mundo fez com que as pessoas se desconectassem da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira essência e dos direitos que Deus deixou para nós, trouxe para nós, entende? Então, nesse contexto histórico que eu busquei pensar o sentido da urbanidade. Não sei se o pastor chegou a compartilhar com vocês um release que eu redigi, mas esse conceito da urbanidade, que é um conceito muito trabalhado no urbanismo, de estudos da cidade, tem autores como Jane Jacobs, o Robert Peckman, o Paulo Cariari, que cunham o termo urbanidade como o quê? Algo que é relativo à cidade, pertence à natureza da cidade. E quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em o quê? Em desenvolvimento. E desenvolvimento não é só prédios, é o quê? São essas questões básicas, cortesia, civilidade, generosidade, atenção ao outro. Então, a urbanidade ela está relacionada a isso. O conceito de urbanidade, ele chama a atenção para essa perspectiva de que somos nós, pessoas, seres humanos, cidadãos, quem construímos a cidade, quem construímos as leis e construímos as relações sociais, certo? Então, muito mais do que edifícios, para além das edificações, para além da economia e de tantas outras questões materiais, a urbanidade ela está relacionada às pessoas. Para chamar a atenção exatamente para isso, que são as pessoas, sobretudo, primariamente, quem constrói a cidade. Nos explica, chamamos de urbanidade a capacidade de um ambiente urbano gerar condições para uma vitalidade do espaço, que consiste em oferecer segurança, atratividade, conforto, o encontro entre pessoas, além de permitir a convivência pública e o intercâmbio de interesses comuns. Todas essas características são indicadores da boa urbanidade, porque também tem a urbanidade ruim, tá? E como que ela se expressa, essa urbanidade ruim? Quando a gente não acolhe o outro, quando nós não prestamos atenção, né, ao que é diferente do outro, quando somos intolerantes, né? Então isso aí são atividades, performances que desencadeiam para amar a urbanidade. Agora, quando você está num ambiente, num bairro, num espaço de igreja, num espaço socioassistencial, que tenha uma boa estrutura, que tenha um acolhimento, que tenha um conforto, que expresse a dignidade que toda pessoa merece ter, aí sim nós estamos ativando a boa urbanidade. E o mais importante é que a urbanidade ela pode ser construída, desenvolvida pelas pessoas e pelos edifícios também, pelos equipamentos urbanos, na medida em que nós saibamos usá-los, na medida em que nós possamos desenvolver esses ativos da boa urbanidade, certo? E aonde que entra o megatemplo nesse sentido? Aí nesse slide também está escrito, entre os diferentes agentes materializados no espaço urbano, há o megatemplo evangélico, que atua estrategicamente no sentido de replanejar as relações urbanas. Eles articulam distintos usos do templo, combinando produtos, serviços e ações políticas que promovem mudanças na comunidade, na gestão do território e no espaço da cidade. Bem, no megatemplo, esse estilo monumental de a igreja aparecer na cidade começou nos Estados Unidos, né, por volta da década de 50, 60, com aquelas grandes lideranças evangélicas que tentavam ampliar o seu espectro de alcance da mensagem, da palavra de Deus. E começaram, né, a contratar uma série de profissionais, como arquitetos, urbanistas, administradores, para levar esse projeto adiante, esse estilo, né, de apresentação da igreja evangélica. Gente, é muito importante ressaltar, o megatemplo não é uma igreja melhor que outra. É muito importante frisar isso, porque senão pode ficar parecendo que as igrejas menores ou igrejas que não têm esse estilo não são igrejas. Não é isso que a gente está aqui discutindo, apresentando, é um estilo de a igreja se mostrar no urbano. Então essas igrejas, né, que conseguiram contratar esses profissionais, que levantaram dinheiro de múltiplas formas, que buscaram apoio com as prefeituras locais, inclusive, né, na apresentação desses projetos, e
fazendo o licenciamento urbanístico, foram igrejas que quiseram empreender esse projeto urbano, né, de alcance da religião para um número maior de pessoas, o mais diversificado de pessoas. E o mais importante, o que caracteriza especificamente o megatemplo é a sua oferta de serviços, mais do que necessariamente, né, o culto religioso. É essa estrutura que tenha um complexo de serviços no seu entorno. E o megatemplo, normalmente, geralmente, ele está localizado, ele é construído em locais onde haja essa carência estatal. Aí a gente começa a entrar mais na questão brasileira, né, das fragilidades sociais do Brasil. Esse mapa é o mapa da região de Curitiba. E Curitiba, é importante falar, Curitiba e Rio de Janeiro foram as duas metrópoles que eu tive como objeto de estudo na pesquisa, né? Porque aqui no Brasil, o megatemplo PIB Curitiba, que é o atual pastor Michel Piragini, e o megatemplo Iurde Del Castilho, da Igreja Universal, foram os primeiros megatemplos projetados e protocolados na Secretaria de Planejamento Urbano com esse viés, né? com esse projeto novo, que não é simplesmente pegar um galpão e fazer de templo, não. Contrataram profissionais, desenvolveram, né, toda uma série de estudos ambientais dentro desses protocolos urbanísticos. Então, isso é importante também frisar. Foi por essa razão que essas duas igrejas foram escolhidas como meus objetos de pesquisa. E aí, quando a gente vai entender a realidade curitibana, do planejamento urbano de Curitiba, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que o quê? Curitiba, ela só é urbanizada, linda e maravilhosa, no centro e no seu entorno, né? Nessa região pericentral de Curitiba. Quando você vai para fora, Curitiba parece assim uma zona rural. É muito diferente mesmo. E é importante falar isso, né? Porque os curitibanos, eles se orgulham bastante de si, realmente, né? Tem muitos avanços na cidade, mas para fora, gente, é assim uma coisa absurda, é muito diferente, porque parece que a urbanização não chegou, né, nessas outras regiões do entorno. E qual era o projeto quando a PIB Curitiba intentou construir o megatemplo? Fazer um megatemplo e diversos multisites nessas outras regiões que a prefeitura não tinha qualquer alcance, né, de equipamentos socioassistenciais e culturais. Então foi mais esse público periurbano central, né, que a PIB Curitiba foi atraindo, muito mais do que necessariamente, né, o pessoal dali da região de Zona Sul, Batel e tudo mais. Então foram essas pessoas das regiões mais distantes que foram atraídas pelo megatemplo quando o projeto começou a se desenvolver. A igreja comprou uma frota de ônibus, uma pequena frota de ônibus, digamos assim, para começar a trazer esses membros, essas pessoas dos outros locais e assim dinamizar toda a sua atividade. Tem aí também umas fotos que eu partilhei para vocês, que são os mapas, né, do projeto do megatemplo, esses mapas arquitetônicos, né, com a construção do prédio, os edifícios, as salas. Agora eu queria mostrar para vocês também esse outro mapinha aqui, queria que vocês abrissem. Esse mapa corresponde aqui à região do Rio de Janeiro, né? Nesse mapa aqui, a região em vermelho, que é a região de Orla, é a região de maior poder aquisitivo, de maior renda, né? E quando você vai entrando assim para dentro dessa região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, as zonas mais claras são as zonas mais pobres, né? Que tem menor renda per capita. E é nessa região aqui de menor renda per capita que também está localizado o megatemplo de Del Castilho, na Zona Norte. Quem aqui é mais antigo deve se lembrar que na década de 90, quando esse megatemplo surgiu, nasceu, houve uma celeuma muito grande, né, deles com a Igreja Católica, mudou o nome da rua, foi noticiado nos jornais, inclusive eu coloquei aí para vocês uma manchete que saiu
saiu, né, no Jornal Dia. Essa manchete está disponível na Biblioteca Nacional. Foi assim, um grande achado ver essa matéria de capa, né, e ocupou 2 páginas inteiras do Jornal Dia falando sobre o surgimento dessa igreja, e que era algo, inclusive, que havia muita descrença por outras religiões, e até mesmo na comunidade de arquitetos, né? Porque essa igreja ela foi desenhada, projetada por uma pessoa que, à época, estava comandando o Instituto de Arquitetos do Brasil. E havia, né, uma grande descrença. Poxa, como que você, né, uma pessoa de esquerda, arquiteta, vai fazer um projeto para a Igreja Universal, um projeto evangélico, né, inclusive? Então, houve, assim, muitos contrastes a respeito do fazimento desse projeto. E ele aconteceu, ele surgiu, né, com diferentes controvérsias, que quem adquirir o livro depois vai poder conhecer um pouco mais da história, né, desse projeto de megatemplos, como que ele se articula com a construção desse território de Del Castillo, com a formação política, né, da nossa cidade. E ele vai fazer 25 anos, né, de construção. E então tudo isso para poder dizer para vocês o quê? Que esses projetos de megatemplo e as lideranças, né, dos pastores, gestores, o pastor líder de cada igreja, eles já vislumbravam as dinâmicas sociais do seu entorno e uma forma de intervir, ou seja, uma forma de trazer respostas para essas problemáticas urbanas que já vinham sendo construídas, engessadas desde já muito tempo. A política brasileira e a formação, né, da nossa sociedade nacional, ela já nasceu dessa forma, né, calcada na base de muitos contrastes sociais, muita desigualdade, empregos. Então, todas essas problemáticas que a gente é afetado hoje em dia, isso já vem desde muito tempo, né? E como que a igreja pode atuar em relação a isso? Como é que a igreja performaria como resposta a essas desigualdades sociais, os desempregos, a fome, a miséria, a falta de habitação? Então, esses projetos foram projetos construídos e pensados também como oferecer uma resposta a essas questões, mas não somente isso. É claro que a gente também não pode ter uma percepção ingênua a respeito disso. Muitas dessas lideranças que começaram a construir megatemplos a partir daí, eles tinham sim a intencionalidade de fazer frente a uma disputa religiosa. Porque o que a gente vê hoje no urbano é exatamente isso, uma disputa territorial sobre quem vai alcançar mais pessoas, né? E está todo mundo aí buscando estratégias para não necessariamente levar pessoas a Cristo, mas para terem mais consumidores. Então, isso é uma problemática que eu também coloco no livro, né? Quais são os limites e potencialidades do megatemplo evangélico? Para muitas denominações, para muitas lideranças e projetos de megatemplo, realmente existe uma questão missiológica, né, um alcance efetivo e democrático em determinados grupos. Mas em outros grupos, em outras lideranças, a gente vai ver que realmente toda a performance deles, o engajamento, é voltado mais para o público consumidor do que necessariamente o público de fiéis. Mas antes da gente chegar nessa problemática, eu queria apresentar um pouco para vocês como é que se engendra a estrutura do megatemplo. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês um organograma para que se entenda, né, como é que funciona a questão administrativa, gestorial, né? É claro que tem aí megatemplos que funcionam com inúmeros departamentos, tal como uma empresa. Mas, basicamente, tudo é centrado na figura do pastor gestor. Isso é interessante, né? Porque não é o pastor líder ou o pastor mais antigo quem direciona todas as atividades, e sim o pastor gestor, aquela pessoa contratada para poder gerir todas as questões administrativas do megatemplo. E a partir daí tem-se o quê?
conselhos executivos, equipes de arquitetura e engenharia. Tem megatemplo que, inclusive, tem as suas próprias empresas de arquitetura e engenharia, ou seja, eles internalizaram esse recurso para não ter que contratar outras empresas, né, outros profissionais. Quem responde também ao pastor gestor são os líderes ministeriais, chefes de departamento. E, além disso, eles também são muito articulados com os influenciadores externos, que são as instituições de liderança estratégica e consultores em crescimento de igrejas. Isso está, obrigada, querida. Isso hoje em dia está muito na moda, né? Essas consultorias que ensinam os pastores a crescerem as suas igrejas e expandirem os seus ministérios. Então, essas pessoas, esse público todo está atrelado nessa rede administrativa que é o megatemplo. Sim, pode, claro. Aqui nesse lugar de influenciadores externos estariam também os agentes políticos, porque inevitavelmente esses megatemplos têm articulações políticas. Claro. Essas articulações políticas estariam aqui? Estariam sim, estariam no bolso dos influenciadores externos, até porque também os agentes políticos, você está falando de política partidária, né? Os agentes de política partidária, eles também ditam muitas pautas e muitas agendas que serão, né, ressoadas nesses megatemplos, né? Quer falar, pastor? Deixa eu explicar uma coisa. A gente pode dividir o propósito do megatemplo em dois intuitos. Sim. Vamos dizer que o intuito inicial seria altruísta de evangelho, em subsidiar ou aumentar a estrutura de acesso às pessoas. Posteriormente a isso, surge outro intuito de megatemplo. Quando você vê, sei lá, Barra da Tijuca, você vê 5 megatemplos numa região daquela. Sim. Então, tem dois momentos muito distintos. Isso. Quando foi essa virada? Historicamente, perfeita, ótima pergunta. No contexto de Rio de Janeiro, acredito que a gente pode situar essa virada por volta de 2018, na retomada do Eduardo Paes, do governo Eduardo Paes. Porque o que acontece? O nosso município é um município muito rico, claro, mas que também tem muitos contrabalanços fiscais, né? E o prefeito, ele vive dizendo isso o tempo todo. Então, nessa virada de gestão, Crivella, Eduardo Paes, que realmente a gestão Crivella deixou a cidade do Rio muito quebrada, muito ruim, o município do Rio de Janeiro ficou com muitos passivos ambientais, que é como a gente chama o planejamento urbano. O que são os passivos ambientais? Vários terrenos abandonados, projetos que não foram para frente. Eu conto, por exemplo, um recente artigo que eu escrevi, no Barra Vale, o antigo condomínio Barra Vale, que tinha ali na Barra, eles tinham a obrigação, a contrapartida de entregar uma escola na região, que a cada 1.000 unidades residenciais construídas, você tem que entregar um equipamento público, seja uma escola, seja um hospital. Exatamente, esse condomínio não entregou. Então ficou ali esse passivo ambiental, um terreno abandonado na região da Barra e que virou uma cracolândia esse terreno. E o pessoal, né, já começando a ficar ali, aquele desgaste, aquela celeuma por conta, né, da drogadição, do aumento da violência. O que a prefeitura faz? Abre um edital para quem queria comprar aquele terreno e fazer uma contrapartida estatal, né, um acordo de cooperação. E quem ganha? A Igreja Batista Atitude. Entendeu? Então, as igrejas evangélicas, elas vão pegando essas brechas que a prefeitura tem, entendeu? Mas isso é importante também entender que eles não estão fazendo isso de modo ingênuo, né? Existem pessoas nessas redes das grandes igrejas dos megatemplos que já estão sacando como opera a cidade, né? E como que funciona o planejamento urbano da cidade. Porque aqui no nosso Rio de Janeiro é isso, vê-se o Jardim de Alá, né? Que foi vendido para um outro projeto. O que o prefeito quer é o quê? Levantar dinheiro para o seu caixa, né? E dinamizar a sua gestão. Então ele vai fazer parcerias e acordos com quem tiver afim. Não há plano diretor que gerencia essa expansão? Tem,
E vou te falar a verdade, dependendo do município, o plano diretor ele favorece a expansão das mega-igrejas. Como... Sim, o recente plano diretor de São Paulo, né, que foi aprovado no ano passado, ele autoriza que megatemplos sejam construídos acima do gabarito de determinados bairros. Entendeu? Então, assim, tem planos diretores que realmente estão autorizando e abrindo concessões, na verdade, para que esses megatemplos ocorram, porque eles já perceberam e eles já entenderam que o megatemplo é uma estrutura potente, que não é só para atrair fiéis. É toda uma reestruturação urbana que acontece com o megatemplo vindo junto, né? Porque o que acontece? Aí cria-se mais estabelecimentos de consumo, você tem um dinamismo ali na dinâmica do bairro, no que tange a circulação de pessoas, claro. Um caso específico, até porque faz parte da nossa realidade. Você sabe qual foi a contrapartida que a Atitude especificamente teve para construir ali onde ela construiu? Sim, a criação da creche Novos Sonhos. Eles têm uma creche que ela é parceira da Secretaria de Educação Municipal do Rio de Janeiro. É subsidiada, então. É subsidiada. Não necessariamente que eles recebem verba, a Prefeitura do Rio destina, tem uma cota, né, de vagas que são da Prefeitura do Rio nessa creche, né? Então, quando a escola abre vagas para fazer a seleção dos alunos, 40% das vagas já são da Prefeitura. Então, de uma certa forma, a Secretaria de Educação está desafogando, né, os seus serviços junto com a Igreja Atitude e com várias outras igrejas também. Então, não só aqui no município do Rio, em vários outros municípios que existe megatemplo, tem-se esses acordos de cooperação entre o megatemplo, por vias de CNPJs distintos, que aí nem sempre é o CNPJ da igreja que está atuando nisso, é o CNPJ de uma creche, de uma outra empresa aliada à igreja, mas o que é interessante entender é que na legislação brasileira isso é permitido. Tem-se o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, que autoriza o Estado e as prefeituras a firmarem acordos de cooperação com instituições que prestem serviços de interesse público, de interesse civil. E eu estou no momento da minha pesquisa e do meu trabalho de modo ao quê? A levar esse tipo de conhecimento, de informação para as outras religiões também, porque o que acontece? Quando as igrejas evangélicas elas começam a dominar o megatemplo, especificamente, começam a dominar demais essa arena civil, as outras religiões ficam o quê? Pressionadas, estranguladas. E isso, em se tratando de Brasil, da história brasileira, que é marcadamente, né, eivada de um racismo religioso, isso é uma questão que arrefece ainda mais a questão do racismo, porque dá a entender, leva a entender que as outras religiões não fazem nada de bom. Eles não têm importância no meio civil, quando na verdade não é isso, né? A gente tem outras religiões, outras lideranças que estão também atuando no cuidado das pessoas, na garantia da dignidade da cidadania, mas elas acabam ficando sem esse respaldo e sem esse apoio, porque elas não têm esse conhecimento técnico de como chegar nessas ferramentas. Mas felizmente, tem muitas organizações, universidades, inclusive, que estão promovendo muitos cursos de fortalecimento comunitário, de fortalecimento de capacidades institucionais, porque já perceberam e já entenderam que isso é uma questão de política pública e que esse tipo de informação, de capacitação técnica precisa chegar nas outras pessoas, nas outras lideranças, nas outras religiões, porque senão a gente nunca vai combater esse racismo, que é racismo religioso, racismo social, que ficou entranhado, né, no nosso país, na nossa realidade social, e que, infelizmente, a gente precisa assumir que muitas das lideranças evangélicas também contribuíram para esse status quo social. Sobre a questão das agendas urbanas evangélicas, né, acho que a gente conseguiu pincelar e passear bem sobre como o megatemplo nasce, como é que ele se forma na estrutura urbana. Agora, uma coisa que é importante falar
é que os membros e frequentadores ou usuários dos megatemplos são pessoas comuns, como eu e você, têm múltiplas demandas. E como que esses megatemplos estão agindo e fazendo na atenção dessas demandas? Aí, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Os espetáculos musicais, né? Isso é uma coisa de muita atratividade no urbano. E a sofisticação, né? A maneira como isso vai se construindo e se refinando ao longo do tempo, as igrejas tendo orquestras, vários equipamentos, né? Uma pujança audiovisual muito grande. Isso, assim, foi um avanço tremendo que as igrejas evangélicas tiveram. Inclusive, mês que vem em São Paulo vai ter até um congresso de tecnologia para igrejas, chama Church Tech Expo. Não me conta. Vamos lá, fazer parede preta aqui. Isso, com certeza. Parede preta. Não, mas isso é interessante observar essa mudança de cenário, né? Não, a gente tem que saber. Claro, a parede preta, o pastor tatuado, né? A pastora mulher, negra. Então, esses personagens que começam a aparecer assim no século XXI nas igrejas evangélicas são também, né, maneiras democráticas, claro, de fazer com que esse evangélico chegue a um número maior de pessoas. Outras coisas que o megatemplo também foi revolucionando e que é muito comum se ver, sobretudo nessas igrejas que dominam a questão de mídia, esse tipo de educação aqui, educação para homens e mulheres, revistas, né, livros, sites, streamings. Isso é uma coisa também que está sendo muito investida, né? Você educar o corpo cristão no mundo a partir dessas ferramentas. Isso. Mas o mais engraçado é que isso tem uma ampla adesão, né? Porque eu acho que no Brasil a nossa sociedade é muito carente disso, né? As pessoas são carentes de acessar essas metodologias. Existem muitas pessoas que conhecem pela primeira vez a linguagem do teatro dentro da igreja. Imagina. Exato. E isso aqui também é uma das vias de captura dos corpos, né? Mesmo que a pessoa ainda não tenha ido a um megatemplo, mas se ela acessa esse tipo de educação, digamos assim, por meio de um livro, de um jornal, de um stream, isso já é um fator de atração, né? Então isso também é uma chave de virada ontológica que essas igrejas perceberam para capitanear as pessoas. Outra coisa que é muito interessante também, tem aí a fotografia do streaming, né? Que eu passei para vocês. Esse tipo de projeto aqui, isso aqui é uma fotografia na Igreja Universal de um projeto chamado Enseja, né? Tem um exame nacional chamado Enseja, que é de certificação ao ensino médio. E esse aqui é um projeto que acontece na Universal aos domingos, sempre aos domingos, no intuito de poder alcançar, né, esse trabalhador, essa trabalhadora que trabalha a semana inteira, que não conclui o ensino médio. E aí eles fazem, né, essas aulas, preparando os alunos para esses exames de certificação. Então a questão educacional, como sempre na história do cristianismo, né, ela avança bastante com relação a esses megatemplos. Agora, tem também uma outra questão que é digamos assim, uma questão nevrálgica na performance do megatemplo. Isso está mudando, tá, gente? O que eu vou dizer agora está mudando bastante, mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais. Que é o quê? Na questão do respeito à diversidade, sobretudo com relação às populações LGBT e as outras religiões de matriz africana. A gente precisa reconhecer que no Brasil, sobretudo em contexto de Rio de Janeiro, muitos dos casos de intolerância religiosa, de intolerância contra LGBT, isso foi disseminado e muito aumentado, né, resvalado por conta dos discursos das grandes lideranças evangélicas, né, dos grandes megatemplos, que fez aí toda uma massa de manobra nesses fiéis e as pessoas começam a reproduzir, sem refletir, esses discursos, né, preconceituosos, de intolerância. E o que
casos mesmo, né, registrados em delegacia civil, de intolerância religiosa e de crimes contra populações LGBT. Nesse slide aqui, que eu mostrei para vocês, tem alguns números do relatório sobre a intolerância religiosa no Brasil, da Unesco, ou seja, um documento muito sério, que diz que meses de maior incidência de intolerância no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ocorrem de janeiro a março, no período de festa popular do carnaval, ou seja, muitos evangélicos não entendem o carnaval como algo da nossa cultura popular e propalam discursos de demonização do carnaval. E nisso, muitos, né, dos megatemplos têm responsabilidade com relação a isso também, porque na medida que eles não ensinam, que eles não educam o crente a aceitar e respeitar a nossa cultura popular, eles estão fomentando também esses casos de intolerância, de desrespeito, da má urbanidade, certo? Principais locais onde isso acontece, segundo o relatório: na capital, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Duque de Caxias e Nova Iguaçu, inclusive, são territórios, né, de alta concentração de templos de matriz africana e, ainda assim, em pleno século XXI, são territórios assim, de muitos casos de intolerância religiosa. Dos 56% dos casos, o violador de direitos é evangélico. A maior ocorrência é de vizinhos intolerantes, 23,8%, seguido de figuras públicas, que são essas figuras que a gente está mencionando aqui, 19,5%, e ministros religiosos, estes últimos que têm um poder de radiação muito maior, devido, né, a esse alcance tão amplo de pessoas que vão ao templo, que escutam eles nas mídias sociais, né, na TV, na internet. Ou seja, cabe aí essa responsabilidade civil do líder religioso de entender que a sua palavra, que a sua ação, ela tem o poder. Ela tem o poder para criar positivamente, como também para destruir. E no caso, né, essas lideranças religiosas que a gente conhece, né, não precisamos citar aqui o nome, são lideranças que precisam ser responsabilizadas civilmente, porque eles não só estão atacando outros povos, outros corpos, eles estão atacando o direito democrático das outras pessoas de existirem, né? E a igreja, gente, precisa entender isso. Nós temos um papel enquanto evangélicos, enquanto pessoas que cremos no Cristo, mas antes disso, o nosso corpo, ele é um corpo civil, ele não é só um corpo cristão. A gente vive numa sociedade com leis, com regras, com normativas, com conquistas civilizatórias, que é o mais importante. E essas conquistas civilizatórias que alcançaram esses povos minoritários, né, que foram desprezados ao longo da história, são conquistas que eles tiveram, que nós precisamos aceitar, conviver e respeitar. Então, quando uma pessoa homossexual casa, quando ela solicita um casamento civil, religioso, seja na igreja, qualquer outra religião, o líder religioso ele precisa entender que isso é uma conquista civilizatória. Não é só uma questão de que, eu preciso respeitar um LGBT. Isso é uma conquista civilizatória, tal como nós conquistamos os direitos de ter água potável, de ter água tratada, de ter acesso à alimentação, acesso à moradia. Então, são essas educações civis que nós precisamos construir cada vez mais com os nossos evangélicos, com as nossas pessoas, com a nossa família, com os nossos vizinhos. Como cita aqui, né, no relatório, a maioria dos casos de intolerância, de desrespeito, são entre vizinhos. É daquele vizinho lá, evangélico, que você tem já desde muito tempo, que ele não é introduzido, educado nessas conquistas civilizatórias que nós já conquistamos, né? Que as outras populações minoritárias já conquistaram. Então essa é uma importância muito grande que eu coloco no meu discurso, na minha pesquisa, e que a gente precisa avançar no sentido da boa urbanidade. Então, quando eu digo que o megatemplo, no seu projeto inicial, na sua intencionalidade, tem questões positivas? Tem muitas. Né? Eles realmente, há vários megatemplos que já foram condecorados com medalhas, né, municipais, porque realmente tem projetos de muita relevância, de muita escalabilidade na cidade.
e que consegue alcançar muitas pessoas, mas nesse momento específico, histórico que nós vivemos no nosso país, os megatemplos e as lideranças religiosas desses megatemplos também são responsáveis por alguns retrocessos que a gente viveu, sobretudo no que diz respeito à tolerância aos povos de matriz africana e aos LGBTs. Então, cabe a eles, né, nesse momento de virada ontológica, o quê? Reverter essa questão. E não é simplesmente se aceita ou não aceita pessoas como os LGBTs ou pessoas de matriz africana num tempo. É fazer com que esses serviços, com que todos esses projetos, esses propósitos construídos pelos megatemplos possam também alcançar essas pessoas, que essas pessoas também sejam abraçadas por esses projetos, né? E não sejam tolhidas, por exemplo, de participar de um torneio esportivo, como eu presenciei em Curitiba, e que eu relato no livro. Um grupo LGBT foi impedido de participar de um torneio esportivo porque eles eram gays, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa avançar, precisa evoluir. E por fim, eu quero mostrar para vocês também, além disso, dessa questão do respeito à diversidade, da tolerância, tem aí esses gráficozinhos, nem são gráficos, na verdade são respostas, né? De um formulário da minha pesquisa de pós-doc. E na última pergunta dizia assim: o que você sugere que a igreja possa acrescentar ou mudar em relação aos serviços e acolhimentos de pessoas? E aí esses respondentes citaram questões que as igrejas evangélicas como um todo precisam prestar atenção. O que eles querem? Né? Serem atendidos na boa urbanidade. Terapia para crianças autistas. O que mais? Ter atenção às mulheres, mais trabalhos com mulheres. Outra coisa aqui que eu gostaria de citar para vocês: acolhimento especial para mães solos, para deficientes físicos, mais amor e menos julgamentos. Isso aí foi um dado em relação à pessoa LGBT. O que mais? Pré-vestibulares, aulas de reforço, ou seja, vocês vão ver aí uma série de sugestões que as pessoas estão citando as suas demandas. Pode falar que tem um público que respondeu, pelo menos a maioria que respondeu. Sim, vou te falar. Esse formulário aqui, ele foi respondido por membros e frequentadores, não necessariamente membros, da Igreja Universal de Del Castilho e frequentadores da Igreja Batista Atitude. E foi na época que eu estava redigindo um material, né, da pesquisa de pós-doc com esse público, com essas igrejas, mas o mais interessante é que são pessoas oriundas de diferentes bairros, de diferentes zonas da cidade. Então tem Zona Oeste, tem Baixada Fluminense, tem região do Centro, região da Zona Sul. Tem de várias regiões, tá, da cidade. Então eles colocam aqui, né, de forma muito premente, que esses megatemplos, as igrejas evangélicas como um todo, tenham mais trabalhos voltados para esse público, para autistas, para mães solo, para deficientes físicos, para mulheres, né, de uma perspectiva mais integradora, né? Então é interessante olhar esses dados depois com calma, com atenção, para que vocês percebam, né, para que a gente como um todo entenda que a cidade, esse território que a gente vive, ele está cercado de demandas, de expectativas e de pessoas que estão afim, com vontade de viver uma outra experiência de fé. Porque fé, gente, é isso, ela é experiência. Ela não é necessariamente o discurso pastoral, embora o discurso do pastor tenha muita influência, mas a cristandade, a experiência com Deus, ela vai muito disso, da maneira como você é recebido, como que esse evangelho chega até você. Então cabe a nós, como igreja, como ministros de Deus, fazer com que esse evangelho, com que essa experiência com Cristo possa ser uma experiência saudável, uma experiência democrática, né? Uma experiência lúcida, para que as pessoas possam ver Cristo através dessa igreja. Então é essa contribuição que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada pela escuta.
compartilhar, né, o tema do Megatemplo com vocês. Mais uma vez, ó, esse aqui é o livro, o site da Ateliê de Humanidades Editorial está disponível para aquisição e espero poder prolongar essa conversa com vocês em alguns momentos. Obrigada. Valeu. Obrigada, professora. Deixa eu botar aqui.